Olá, boa noite. Estamos ao vivo, esperando o pessoal entrar. Vou mandar o convitinho aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre como que a gente faz para memorizar as cartas. E aí, vamos lá? Deixa eu mandar aqui pro pessoal, avisando que eu já tô aqui. Boa noite. Boa noite, Ale. Boa noite, Patrícia. Tudo bom, pessoal? Como sempre, um pouco de trânsito, né, em São Paulo. Corrido para estar aqui. Boa noite, boa noite. Que bom que vocês estão aqui comigo, pra gente poder conversar. Boa noite, Vanessa. Isso mesmo, galera. Vamos entrando aí pra gente falar de um tema que é bacana de tratar. E principalmente, né, pra quem tem desejo aí, quer manusear as cartas, entender um pouco mais como é que faz pra gente poder memorizar as cartas. Isso é importante para a nossa caminhada aí com esse oráculo tão bacana que são as cartas, tá? O baralho cigano. Então ele já está aqui na minha mão, dando uma respirada aqui para o pessoal poder entrar. Chamem os amigos também, vão mandando aí um aviãozinho para chamar os colegas para entrar nessa live. Então hoje nós vamos falar, né? Falar sobre como é que eu faço para memorizar, né, as cartas, né? Como é que os tarólogos, os oraculistas conseguem gravar todas aquelas cartas? O baralho cigano, por exemplo, eles são 36 cartas. Perto do tarô, não é tanto assim. O tarô são 78 cartas. Mas, mesmo assim, 36 cartas, para a gente poder lembrar de cada uma delas, né? Não é fácil. Então, como é que faz para as pessoas fazerem uma boa leitura, já bater o olho naquela carta e já conseguir ali entender o que aquela carta está trazendo, entender o que aquela carta está trazendo para aquele momento, para aquele consulente, e por que às vezes, a gente vai até dar um adendo aqui, né? Puxar um pouquinho para essa questão das cartas, né? Por que sai uma carta para um e para outro igual, e aí às vezes o tarólogo, o oraculista, acaba fazendo uma leitura ali diferente, né? Mas principalmente como é que ele lembra daquela carta, como é que ele faz para poder memorizar cada carta. Primeira coisa, óbvio, né? Primeira coisa é você entrar em contato com esse universo das cartas. Então, em primeiro lugar, você está fazendo um curso de baralho, de cartas de uma forma geral, ou você pode ser aquela pessoa curiosa, que gosta muito da leitura das cartas e é um autodidata. É óbvio, né? O autodidata é muito legal, mas é importante a gente ter também um conhecimento, uma experiência com outros colegas. É importante a gente também buscar aí um aprimoramento. Então, só um adendo aqui, tá? Mas voltando, né? Então, o primeiro passo é você primeiro ter um tarô. Você primeiro ter o seu baralho cigano. Então, minimamente você ter aqui os seus decks de cartas, né? Todas as lâminas das cartas, para que você possa manusear ela. E claro, que você tenha aí iniciado um curso, ou você tenha entrado em contato com esse universo de cartas, ok? Então, esse primeiro passo é importante. Não adianta eu nunca ter lido carta nenhuma e querer memorizar. Então, se eu nunca li nada, eu vou precisar me aproximar do baralho através de algum tipo de experiência. Ou alguém ler as cartas para mim, para eu já ir aos poucos entendendo se aquilo é o que eu gosto ou não, né? Ou fazer realmente um curso, buscar aí mesmo um aprimoramento nas cartas, tá? A partir disso, como é que eu faço então para conseguir memorizar
tantas cartas, né? E depois disso, tantos tarôs, tantos outros decks de baralho. Como é que você consegue, né, manter ali toda aquela informação, né, em você? Vamos lá? Então, primeira coisa, uma das coisas que eu ensino, né, no curso é você fazer a leitura da iconografia da carta. O que é isso? A leitura do símbolo e da imagem que a carta está trazendo. É extremamente importante, pessoal. Mesmo sendo baralho cigano, mesmo sendo tarô, uma das primeiras coisas que nós, tarólogos, oraculistas, fazemos é olhar a imagem e fazer a leitura da imagem. Então, essa carta aqui, nós temos 4 pássaros, aí a gente vai analisar qual que é o local que ele está. Então, a gente tem o verde ao redor dele, a gente tem um sol despontando ali, né, trazendo uma sensação de amanhecer. A gente tem esse lar, né, simbolicamente aqui dos pássaros, essa casinha de pássaros. Então, a primeira coisa é realmente fazer a leitura que a carta está trazendo, né, a leitura do desenho da carta, o símbolo que a carta está trazendo, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Esse é o primeiro passo, que é um passo de cada vez. Então, feito isso, vou pegar um outro aqui que a gente falou de uma outra vez. Olha, eu gosto muito dessa, né? Vou trazer aqui para vocês. Olha essa carta, né? Aqui a gente tem a carta da estrela. Mas quando eu olho para ela, né, eu vejo uma quantidade de estrela, uma estrela muito maior, e a gente tem uma constelação aqui em volta dela, né, trazendo pra gente essa sensação da constelação, e uma estrela enorme, trazendo também a sensação de que ela tá brilhando ali para nós, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer, então, o céu tá bem azul, a gente sente isso no desenho, no símbolo que a carta traz. Então, a primeira coisa é eu olhar para a carta e fazer a leitura do símbolo. Mas calma que a gente não acabou ainda, tá? Então, essa é a primeira parte, é o que a gente precisa fazer. Depois disso, né, depois que eu analisei a parte da representação visual, do símbolo, da imagem, da lâmina, né, vou trazer uma outra aqui também, carta do navio. Esse navio aqui, ele é engraçado porque ele é a carta do navio, mas ele está flutuando, né? Então, ele vai trazer também aí algumas outras interpretações. Então, é um navio, né? Na verdade, a gente percebe que ele está em cima aqui de uma montanha, né? Ele está sobrevoando, percebe que ele está sobrevoando e tem bastante gente dentro desse navio, né? A gente vai vendo um pouco aí dos detalhes que o desenho vai trazendo para nós. Quando a gente faz isso, o próximo passo é a gente conseguir interagir com aquela carta, né? Como? Eu vou olhar de novo para a carta, depois que eu conseguir olhar e verificar toda a parte da imagem visual, como eu falei para vocês, eu vou analisar a carta e vou ver o que essa carta me traz de positivo. Quando eu olho para a carta, quando vocês olham para essa carta aqui, né? Vou colocar um pouco mais perto, vamos ver se é possível aqui, por causa da lâmpada. Quando vocês olham para a carta, né, qual que é a sensação que traz para vocês de positivo quando vocês olham para o navio? Para mim, né, o navio, ele vai trazer essa sensação de viagem, de coisa nova, de possibilidades, vai trazer essa sensação de mudanças de ares, né? Então, ele vai trazendo, eu vou olhando para ele e vou vendo aquilo que ele me traz de positivo, né? Quando eu olho para essa carta. Ele traz também essa possibilidade de eu conseguir sair
de um local e ir para o outro, né? E eu consigo sair de um porto e ir para um outro porto, né? Então ele vai me dando essa condição, né? Então quando eu olho para a carta eu tenho essa sensação, né? De coisas boas, de coisas positivas acontecendo, de uma viagem que é positiva. Mas também quando eu penso em navio, eu penso também que o navio ele leva um pouco mais de tempo para chegar de um porto ao outro, né? Mas não considero isso ruim. Eu posso analisar isso e entender que preciso desse tempo para poder contemplar o mar, para poder contemplar o céu. Olha como o céu está azul, né? Então imagina você dentro desse navio, né? E aí poder contemplar toda a natureza ao seu redor. Então, essa sensação de positividade que a carta vai me trazer. Então, a primeira coisa é olhar o lado positivo dela, né? O que ela me traz de positivo. E aí, o outro lado é eu olhar para a carta e imaginar o que poderia ter de negativo nessa carta. Dá um tempinho para vocês pensarem e colocarem aqui também, para a gente conversando. Então, o que teria ali de negativo nessa carta? Se é positivo essa viagem, essa mudança, né? Eu poder contemplar a viagem, levar mais tempo, mas eu poder curtir essa viagem. Entende que eu fui preparada para ela, né? Porque se eu pretendo passar muito tempo fora, então eu fui preparada, eu levei minha bagagem. Então, eu tenho ali um planejamento. Mas, quando eu olho para ela, né? É o mesmo exercício, mas olhando para ela e o que eu posso enxergar aqui de negativo nessa carta? Né? O que eu posso enxergar aqui de negativo? Né? Então, quando eu olho para ela, eu vou analisar o aspecto negativo. Que talvez esse navio, ele não está de verdade, ele está flutuando, ele está ali no mar, mas ele está flutuando. Então, o que eu posso entender que se tiver ali consulente, talvez as emoções daquele meu consulente, porque o mar vai reter as emoções. A água, ela fala das emoções, isso é regra geral, o elemento água. Isso, e exatamente o Paulo está trazendo, olha lá. E que a pessoa está em direção. Então, ela está com as emoções dela flutuando, sem direção, turbulentas. Ok? Então, eu posso analisar dessa forma, né? Que significa que as coisas estão soltas, não tem, né? Para onde eu estou indo, não tem ação, tá? Correto? Então, essa parte que a gente consegue aqui trazer das cartas, entendendo. Esse é uma dica, né, que eu acabei de dar, para você olhar para a carta e ver o lado positivo e negativo dela. Deixa eu chegar mais gente fazer essa mesma coisa. Vamos lá. Vou pegar pássaros que eu tinha falado para vocês lá inicialmente, né? E aí, quando a gente olha para a carta dos pássaros, fazer o exercício com vocês, tá? Quando vocês olham para a carta dos pássaros, o que vocês veem de positivo nessa carta? Coloquem aqui para mim, aqui conversando, o que vocês de positivo na carta? Tá? Lembra, a gente está falando hoje de como que a gente consegue memorizar as cartas. Eu falei aqui que no primeiro momento precisa entrar em contato com o universo das cartas, fazendo algum tipo de curso, um autodidata, mas seria melhor que você estivesse fazendo algum curso nesse sentido. O segundo passo é você usar a iconografia da carta, que seria a representação visual, e os símbolos, as imagens trazem para nós, que é a parte arquetípica que eu falei para vocês. Aí a gente analisa ali. Esse passo é a gente conseguir, então, interagir com a carta, percebendo aí qual que é o lado positivo dela. Então, quando a gente pensa nos pássaros, só um minutinho.
quando a gente passa, né? A gente... Um momento. Estão me ouvindo bem agora? Então, eu vou continuar falando e vocês me avisem aqui, tá bom? Então, quando a gente pensa aqui nos pássaros, o lado positivo é justamente, sim, essa sensação de você ter liberdade, né? E voar junto, certo? Porque quando você tem essa sensação de liberdade e a sensação de você poder voar em bando, né? Então, você não está sozinho voando por aí. Você não é um pássaro solitário. Então, você tem a sua liberdade e essa liberdade ainda de você conseguir compartilhar com outros do seu bando, né? Então, ela vai falar, assim, essa sensação boa aí de liberdade que as pessoas desejam. A carta, ela traz essa sensação. E o que seria? Muito bom, né? A Maria Hilda tá, ó. E o que seria a parte negativa da carta? O que mais que a gente pode pensar, tá? É lógico, o lado positivo tem muita coisa para a gente explorar. Eu posso trazer mais um exemplo aqui para vocês. Os pássaros, quando eles normalmente de um ponto para outro, eles viajam sempre em bando. Eles sempre se comunicam entre si. Então, sempre tem uma comunicação entre eles, para que eles saibam qual que é a direção que eles vão, para onde eles irão, né? Então, eles precisam desse direcionamento e principalmente da comunicação. Então, é uma carta que também traz o aspecto da comunicação, nas relações, nos grupos, né? Aqui em bando, mas pode ser um relacionamento a dois também. Então, ele vai falar da questão da comunicação, de forma como eu comunico e como eu me expresso também. Sim, também traz o aspecto da harmonia, porque eles estão coletivamente, eles estão juntos e quando eles saem voando, eles têm sim uma harmonia em conjunto aí. Então, essa vai vindo as sensações que a gente tem em relação à carta. Então, falando novamente, né, que os pássaros, eles se comunicam. Então, uma das questões que a carta dos pássaros traz para nós é a comunicação, porque eles precisam se comunicar para que eles possam seguir a mesma direção, para que eles possam fazer uma viagem em conjunto ou uma viagem junto. Então, é importante essa parte da comunicação dos pássaros. E a questão da harmonia, porque eles viajam em perfeita harmonia, indo para o mesmo rumo. Então, é importante, quando a gente pensa aí num consulente, né, no nosso, e a gente vai trabalhar esse aspecto da comunicação, de como ele está comunicando isso no relacionamento, como ele comunica isso no grupo, no trabalho, como é que ele está se comunicando, se expressando, de que forma isso está acontecendo, de forma harmoniosa. Ele tem liberdade para falar, para se expressar. Então, a carta ela vai trazendo para a gente muitas questões para a gente analisar. Então, e o que seria o lado negativo da carta dos pássaros? O que seria o lado negativo da carta dos pássaros? Né? Pensando na questão negativa dessa carta, é justamente quando a gente olha para ela e a sensação, talvez, da não liberdade, de se sentir sufocado, sentir preso, de não conseguir se expressar de forma assertiva e harmoniosa, como a gente acabou de falar. Então, o que mais que a gente consegue analisar da carta dos pássaros? Ele fala também sobre relacionamento. Por quê? Porque ele vai falar que você vai voar junto com alguém, certo?
E aquilo pode ser que seja passageiro, né? Então aí talvez o lado não acredito que seja tão negativo, mas a gente pode trazer aí como um aspecto negativo da carta. Porque dependendo da maneira que você vai voar com alguém, se for dependendo da qualidade desse voo, melhor que seja passageiro, né? Mas para alguns é importante viver esse romance. Então a carta dos pássaros vai trazer um pouco disso tudo, tá? Ok, né? Então a gente conseguiu analisar a forma como a gente vai fazer para memorizar as cartas, trazendo aí esses pontos. Tem mais um ponto para a gente poder pensar. Qual que é a carta que me causa grande dificuldade para ler? E isso é de praxe, pessoal. Sempre tem alguma carta que nós, que somos tarólogos, listas, estamos aí, alguns que, principalmente aqueles que estão iniciando, sempre vai ter uma carta que vai trazer maior dificuldade na hora da leitura. E o que significa isso, né? Qual que é a questão que acontece ali que gera essa dificuldade para fazer a leitura? Alguém já sentiu isso? Então, quem lê carta aqui, né, coloca aí para mim se já teve essa dificuldade com alguma carta específica. Vou fazer aqui a lã, que para mim, lá no começo, quando eu comecei a jogar, toda vez que parecia me dar um nó. Ela ficou assim. O que acontece aqui? E é interessante, por quê? Eu trouxe isso até na aula que eu dei no último mês, né, para minha aluna, né? E aí, essa carta, o que acontece? Quando você tem uma grande dificuldade ali para fazer a leitura da carta, significa que aquela lâmina, aquele deck, né, aquela lâmina que está ali, ela possivelmente tem uma conexão com você, mexe com você. É como se ela fosse ali seu calcanhar de Aquiles, ou algo que está chamando você para se desenvolver, está chamando você a olhar para aquilo e faz parte ali do seu desenvolvimento para o seu autoconhecimento. E pasmem, olha só. Então, para mim, lá atrás, a carta chamada A Carta, que é a número 27, ela, toda vez que ela saía, lá no início, já faz anos isso, tá, pessoal? Lá no início, me dava assim, mas tá, o que que ela quer dizer? Né? O que que é isso? Né? O que que ela tá... E aí, essa parte que eu trouxe para vocês, de vocês analisarem a parte visual, a imagem, o arquétipo, e vocês observarem a parte negativa e positiva, isso me ajudou muito na hora de memorizar as cartas, me ajudou muito. Mas a parte que mais ajuda é quando você entende qual é a emoção que a carta lhe causa. Por quê? Porque nós memorizamos, a gente memoriza através do coração, né? Das emoções. Todas as vezes que a gente parte para um aprendizado, para que a gente consiga realmente consiga aprender algo, a gente precisa colocar o nosso coração, que é colocar os nossos sentimentos. Quando a nossa emoção ela está no processo de aprendizagem, a gente consegue reter aquele conhecimento com mais precisão. E aí, todas as vezes que essa carta aparecia, ela me causava algum incômodo. E eu parei para analisar, para poder entender o que é de fato que essa carta me trazia. Essa carta ela fala sobre avisos, ela vai falar sobre mensagens, ela vai falar sobre conexões e sobre conexões, principalmente mensagens tanto da vida externa como do mundo interno. Então, em algum momento, eu não estava totalmente conectada, estava faltando ali. Estavam me mandando mensagens, estavam tentando se conectar comigo
E não era de agora, porque a gente analisa a carta, a gente vê a pena, que é um símbolo aí, ele é um símbolo antigo, né? Não é uma carta que é escrita atualmente, é uma carta que é escrita talvez lá, quem sabe, né, Idade Média, coisa parecida, por conta do símbolo que a carta está trazendo, da iconografia que a carta traz. Então, são questões que são antigas que estavam ali tentando acessar, tentando me avisar, tentando trazer mensagem, tentando conectar. E quando eu parei para analisar, percebi isso, tudo mudou. E aí eu consegui entender aquela carta para mim. É o primeiro passo, é você entender a carta para você. Quando você faz isso, e na hora que você estiver ali na leitura com o seu cliente, com o seu consulente, você pode ter certeza que a energia da carta, ela vem, né? A emoção que ela lhe causou, ela vai vir como uma grande memória, porque ela vai estar conectada ali com as suas emoções. Então, é extremamente importante entender isso, tá? E o próximo passo é exatamente isso, né? É você agora explorar a parte energética mesmo da carta. Então, quando eu olho para essa carta, ou para essa, o que ela me causa? Qual é a emoção que ela me causa? Qual é a sensação que eu tenho quando eu olho para essa carta? Essa aqui, e vou pegar uma outra que nós falamos na live passada e que algumas pessoas têm me falado, né? Quando vão jogar comigo, falam assim, você falou daquela carta. E qual é? A carta dos ratos. Então, quando eu olho para a carta do coração, qual a sensação que eu tenho? E quando eu olho para a carta dos ratos, qual é a emoção que me surge? Isso ajuda a gente a entender se a carta ela é positiva ou se ela é negativa, pela emoção que ela nos causa. Então, quando vocês olham a carta do coração, qual a sensação que vocês têm? Coloca aqui para mim. Coloca aqui para mim. Como é que vocês sentem quando vocês olham olham, né, a carta do coração? Fala aqui para mim. E também qual que é a sensação que vocês têm quando vocês analisam a carta dos ratos, né? Então, a carta do coração, ela vai trazer para a gente uma emoção boa, uma sensação de romance, de amor, de afeto. Olha que delícia, né? Olha só, duas pessoas apaixonadas. Então, a gente analisa que é uma carta extremamente positiva, porque ela vai causar na gente uma energia boa, uma energia de positividade. De romance, isso mesmo, de amor. Né? Então ela vai trazer essa sensação para nós. E o coração enche de alegria, exatamente, tá? Exatamente. Então, a carta, ela vai todas essas conexões. Quando você faz isso, por isso que você precisa pegar o seu baralho, estar com ele, né, como seu amigo fiel, jogar para você, tirar carta. Eu tiro carta, se você perguntar aqui para minha família, eu tiro carta todos os dias para mim. Seja uma carta, outra, eu jogo, sempre estou ali jogando, dialogando, me conectando com o meu baralho, porque é dessa forma que você vai criando ali o laço com as lâminas e você vai se familiarizando com elas. Dessa forma você também vai memorizando cada uma delas, conforme você vai tirando. E aí você vai tirando para você, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus parentes. E aí quando você menos perceber, você já está fazendo as suas leituras com muita fluidez, com muita tranquilidade. Aí a coisa começa a fluir, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo. Entenderam? Então, a questão da emoção da carta, ela é extremamente importante. Então, eu falei aqui da carta do coração como sendo um símbolo positivo, de uma energia positiva. Ai, Tânia, então não tem negativo nessa carta? Sim, ela vai ter. Dificilmente, tá? Né? Ela
ser que tem uma carta muito negativa que venha antes lá, para gerar aí negatividade no amor. Pode ser a carta, por exemplo, da foice. A única carta que tem o poder no baralho cigano, de verdade, de cortar o amor. Nada mais impede o amor de reinar, tá? Então é a única carta que aparece que pode aí ter uma negatividade quando essa do coração aparece. De resto, não tem. Ah, a Maria Hilda falou que os ratinhos são fofinhos. Nem tanto, né? Nem tanto. Quando a gente pensa na questão do símbolo qual que é o arquétipo que ela traz, né? Aí a gente começa a perceber a negatividade dela. Apesar desses ratinhos aqui serem fofinhos, a carta do rato, dificilmente ela vai ter positividade. Quando a gente olha as duas, né, é óbvio que essa aqui me traz uma sensação muito melhor do que essa aqui. Porque aqui, ó, vou colocar um pouco mais perto, né, eles estão comendo pães, as frutas, imaginando que seria da sua casa, né? Como se você comia essas frutas, esses pães, sabendo que os ratos passaram por ali. Então, ele vai causar uma sensação de repulsa, de nojo, né? E isso vai gerando um desgaste. A gente já falou dela. Então, essa carta, ela vai trazer a parte negativa. Mas, Dani, ela não tem positividade em nada? Tem. Já uma coisa que é positiva nessa carta, gente. Pensando, então, que eles desgastam tudo, né? Onde eles passam, eles vão devorando tudo e vão desgastando tudo energeticamente. A parte positiva seria poupar aquela energia. E aí, se essa carta por acaso sair do lado financeiro, seria poupar dinheiro, poupar a sua parte financeira, né? De você fazer uma poupança aí, ou você poupar um pouco mais as suas forças, as suas energias. Então, ela vai trazer sim, mas precisa estar com muitas cartas positivas para a gente chegar nessa interpretação. Mas, normalmente, quando ela sai, ela acaba, de alguma forma, trazendo a interpretação que eu falei para vocês da outra vez, tá? Então, conseguiram, né, entender aí como é que a gente faz para memorizar as cartas? Quando vocês vão me falando aqui, vou dando uma olhada aqui na minha colinha para trazer para vocês. Podem fazer perguntas, né? Quem está acompanhando aí desde o início, aproveita para fazer perguntas, minhas alunas também, que eu sei que isso é uma questão importante para a gente poder fazer uma ótima leitura. Se a gente não entrar em contato, né, com o nosso baralho, se a gente não se familiarizar com ele, na hora que sai uma carta que a gente nunca tirou ali, como que a gente vai conseguir passar segurança, que a gente vai conseguir passar confiança e trazer a clareza ali. Mas, você nunca ficou assim, sem olhar para a carta e de repente não conseguir entender? Depende. Às vezes realmente vai te dar uma sensação e aí você pode tirar uma outra carta para poder esclarecer. Então você pode usar esse curso se você tiver com muita dúvida, mas a ideia é você interagir com as cartas, é você olhar para ela, isso antes da leitura, óbvio, né? Com o seu consulente, é você ter ali uma intimidade com o seu baralho no dia a dia. Olha que carta linda do ramalhete, né? É uma carta fantástica. Então, é olhar para essa carta, qual que é a sensação que ela me traz, né? Olha para ela, imagina que energia ela está te trazendo ali. Quando eu olho para esse desenho, eu vou analisar todo o contexto. Então, eu tenho um envelope, está sendo direcionado para alguém. As flores são os botões, eles estão fechados porque eles ainda vão se abrir. Eles são todos rosas,
Então a gente vai analisando tudo e aí a gente vai entendendo o que aquela carta quer nos dizer. Quando a gente pensa na iconografia e a gente pensa na parte arquetípica de um ramalhete, o que significa receber um ramalhete de flores? O que significa receber um ramalhete de flores? Vamos lá, pessoal. Quando é que a gente recebe um ramalhete de flores? Quando são datas comemorativas na nossa vida, ou quando a gente conquista algo, quando a gente realiza algo importante na nossa vida. Né? Então, são momentos como este que nós recebemos flores e a gente acaba, fugiu a palavra, a gente acaba comemorando ali essa vitória com as flores, com os nossos amigos, nossos parceiros, com o nosso namorado. Não importa, né? Mas assim, a ideia é que quando essas flores chegam, elas vão trazer essa sensação para nós. Então, quando a gente olha para elas, se a gente consegue entender o conceito disso, a gente consegue memorizar, consegue olhar para disso. Né? O que ela significa? Quando é que eu recebo um ramalhete de flores? E principalmente quando ela está endereçada. Então, significa que alguém está me enviando porque de alguma forma está me parabenizando por algo que eu fiz. Certo? Vamos lá, pessoal. Estou empolgada aqui para falar para vocês. Espero que vocês estejam curtindo. O que vocês entenderam? Pode me fazer perguntas. Vamos interagir aí para a gente poder conversar um pouco mais. Quem chegou agora, boa noite, né? Boa noite. Vou trazer uma outra carta aqui. Obrigada, Maria Hilda. Sim, né? Trazendo uns esclarecimentos. Para vocês que já jogam cartas, vocês acreditam que essas dicas fazer a diferença para vocês? Coloca aqui para mim, por favor. Pode ir colocando enquanto eu vou falando aqui de uma outra carta, tá? Olha essa carta. Carta da criança. A carta da criança, ela é uma carta, ela é um arquétipo. A criança não tem jeito. O símbolo da criança, ela é um arquétipo. O que é um arquétipo, né? Significa que é uma imagem, uma forma, uma ideia que está no mundo e todo mundo, no mundo, desde que o mundo é mundo, e todo mundo sabe quando você fala, é uma criança. Todo mundo já sabe que é um ser humano pequeno, né? E que está numa fase de desenvolvimento e que de alguma forma precisa aí dos responsáveis para que ele consiga se desenvolver bem. Né? Então, de alguma forma isso está no ar. Mas não é só isso. Quando a gente pensa na criança, a gente vai pensar na ingenuidade, na espontaneidade, na alegria que a criança traz, porque normalmente a criança ela traz esse universo muito dela, né, onde ela brinca, onde ela compartilha as coisas ali com os irmãos, coleguinhas, onde ela tudo vale, né, contanto que ela consiga brincar, que ela seja feliz ali naquele momento. Então ela vai trazendo essa ingenuidade, essa espontaneidade, ela vai trazendo esse brilho que a criança traz, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente sabe que esse arquétipo ele é poderoso. Quando ele sai na nossa mesa, a gente vai analisar exatamente que aspecto que o consulente tem que tem a ver com essa criança que está saindo. Mas essa criança dela, né? Pode ser um filho do nosso consulente aparecendo na mesa? Pode, mas de qualquer forma vai falar da criança que existe na nosso consulente, no nosso cliente. Porque em algum momento ele também foi criança. Então essa criança, ela está lá, guardadinha, está lá. Eu já aconselhei algumas pessoas aqui em relação a isso,
para que eles pudessem trabalhar um pouco mais a sua própria criança, trazendo coisas que a pessoa gostava quando era criança, para trazer um pouco mais dessa energia da espontaneidade, da alegria, para poder mudar a energia atual. Então, assim, é interessante quando pensa nisso. Então, a gente olha aqui uma menina, né? Deixa eu só ver, porque a luz atrapalha. Ela tá num campo verde e cheio de flores rosadas. Então, qual que é a sensação que dá? Que ela está num momento de alegria, de divertimento, onde ela está no local que é da natureza, então ela está em contato com a natureza também. Então a gente vai analisando tudo isso, tá? Quando a gente pensa aí na carta. Bom, eu peguei esse tarôzinho aqui, esse baralho, até porque eu falei para vocês na outra live que a escola brasileira, ela trazendo aí com os desenhos um pouco mais do nosso cotidiano. E a escola europeia, ela vai trazendo as imagens voltadas mesmo para a parte geográfica da Europa, né? Tá? Então, por isso que às vezes é um pouco diferente da nossa realidade. Mas com o tempo e experiência, você vai conseguindo fazer essa diferenciação e ela já não causa nenhum problema na hora da sua leitura, tá bom? Eu acho que é isso, né? Perguntas, pessoal? Vamos lá. Aí a Eusete falou, aproveitando as explicações, que ajuda muito. Ajuda porque vai abrindo nossos horizontes. A gente vai entendendo que o baralho, ele é para além daquilo que a gente acha que é só previsão, que é só perguntar se eu vou ficar ou não vou ficar com ele. Não que não sejam perguntas que são relevantes para as pessoas, não é isso. Mas o baralho ele pode atingir muito mais, ele pode dar para nós muito mais do que aquilo que às vezes a gente vem. O que eu percebo, às vezes, os nossos consulentes, eles não sabem fazer as perguntas corretas ali para as lâminas, né, para o nosso baralho. Porque o baralho ele pode trazer muito mais informação do que aquilo que as pessoas estão perguntando. É claro que cabe a nós também orientar. Então, eu tenho orientado ultimamente, né, as pessoas que têm para que elas consigam fazer mais perguntas aí, ou consigam olhar um pouco mais. E quando a gente às vezes não falar a mente a pessoa, a gente faz a leitura trazendo um pouco mais de autoconhecimento para ela, né, fazendo ela pensar sobre aquelas questões que ela está trazendo, para que ela possa fazer essa reflexão, né? Porque as cartas ela vai nos ajudar nesse processo reflexivo. Nem sempre ela vai nos dar as respostas que a gente deseja, a gente quer. Eu mesma já tirei várias vezes as cartas e às vezes não sai a resposta que eu quero, né? Não é porque eu sou a taróloga que ele vai responder aquilo que eu desejo. Não, ele vai trazer aquilo que eu preciso ouvir ou que eu preciso entender, ou eu preciso buscar aquela orientação, aquele direcionamento, né? Então, ele assim, o baralho, ele é extremamente orientativo mesmo. E aí a gente precisa fazer o uso dele para a gente poder aproveitar cada lâmina que traz, né? Cada imagem que é constelada ali. Tem uma profundidade enorme essas cartinhas, gente. Enorme, assim. Ela pode nos ajudar muito. E a gente pode usá-las. Já me perguntaram, eu posso usar as cartas de quanto em quanto tempo? Não tem contraindicação. É lógico, se eu faço ali um jogo completo, por exemplo, eu faço ali uma astrologia cigana, onde de alguma forma sai ali meu mapa, né, astrológico com as cartas, eu não preciso repetir aquela jogada na sequência, né? Eu tenho um tempo ali para poder, porque eu vou receber orientações daquelas cartas, daquele método. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso ir em busca daquilo que foi orientado.
mudanças, aprimoramento. Preciso buscar isso para que eu consiga depois, na próxima jogada, ter resultado. Porque as mudanças elas vão vir se eu mudar, se eu me comprometer a realmente realizar aquilo que está sendo orientado pelas cartas. As cartas vão te trazer o direcionamento, mas às vezes a gente só quer ouvir ou quer saber aquilo que eu quero ouvir agora. Para depois eu não quero saber, eu quero saber do agora, né? E aí a gente perde, porque a gente podia aproveitar muito mais o conteúdo que as cartas nos trazem. Então a astrologia cigana ela é importante porque ela vai fazer essa parte astrológica do início da sua chegada no planeta, né, de quando você chega na sua família, quais são as crenças que você carrega. Então é óbvio que você não precisa repetir ali depois de uma semana, um mês. Mas se você está com o seu horário, você utiliza ele para orientações, você pode usar ele o tempo todo. Então, todas as vezes que eu preciso tomar decisões importantes na minha vida, quem me aconselha são as minhas cartas. Eu uso elas já faz muitos anos, né? E elas vêm me orientando desde sempre. Então, é uma ferramenta de trabalho e pessoal extremamente importante para o nosso dia a dia, né? Ela nos ajuda demais. Gente, então, entenderam aí essa parte da memorização das cartas? Precisa repetir? A Cine falou que a orientação é perfeita, né? Que bom, fico feliz. Gostou, Vanessa? Conseguiu diminuir as dúvidas, Vanessa? Coloque para mim. A Lê também. Muito bom, né, Alê? Tá te ajudando, Alê? Porque eu sei que a Alê vai começar não, a Alê já está jogando, já faz leitura de cartas, mas acho que agora vai adentrar um pouco mais nesse universo, né, Alê? Pode deixar, Paulo, o curso vai chegar. Calma que a gente chega lá. Consegui, que bom, Vanessa, que bom. Que bom que você conseguiu. A ideia é ir clareando aos poucos, né? A gente vai clareando, a gente vai entendendo mais, cada vez mais as cartas. Isso, claro, né, gente? Isso não significa que eu não tenha que estudar cada cartinha lá na minha apostila, pegar a carta, estudar, ver o que cada um fala sobre cada símbolo dela. Isso faz parte, isso é normal. Como qualquer outro estudo que a gente tem, a gente precisa se aprimorar, se dedicar, ter um tempo para isso, né, ir buscando, vendo o que os nossos outros colegas falam sobre aquela carta, porque a gente vai criando ali um arsenal para nós, né, de memorização daquela carta para o nosso desenvolvimento ali como tarólogo, como oraculista, né? Então, é óbvio, a gente não pode parar de estudar nunca, porque as coisas elas estão se renovando. Mesmo que as cartas elas tragam, são sempre os mesmos, mas a gente cada vez mais busca esse aumento e não as cartas. A gente vai buscando aperfeiçoamento também como pessoa. E as cartas, ela é esse aumento. Cada vez que a gente busca isso, a gente fica melhor, a gente vai ganhando experiência, a gente vai ganhando mais propriedade para você poder conseguir conduzir ali uma leitura e trazer transformação na vida das pessoas. Porque essa é a ideia, é de você ajudar o outro e você ser o agente transformador ali da vida dele. Eu já falei isso nas outras lives também para vocês, certo? É isso, pessoal. Então, para vocês que estão me acompanhando, né? Só fazer um merchan aqui. Tem o meu canal lá do YouTube. Eu falo lá das cartas também. Então, se tem interesse, gostou do assunto, né, quer entrar nessa área, corre lá no canal do YouTube, meu link aqui
né, na bio, né, do Instagram. E você consegue cair lá direto no YouTube para você poder assistir as primeiras aulas que já estão lá, que falam das primeiras cartas. Tá? Então, quem tem me acompanhado tem visto toda a parte conceitual que eu trago das cartas, tá? Sim, Vanessa, né? Vanessa, que é exatamente isso que ela quer, ajudar as pessoas através da carta. É isso mesmo, né, Ale? Um ótimo canal lá. Gratidão, viu? Pessoal, então se for, não esquece também de, de curtir, né? E principalmente de vocês compartilharem vídeos, tá? A Lê é minha aluna fiel aí, tá sempre indo, isso é ótimo, muito bom. Quem tá chegando agora, a gente falou sobre memorização das cartas, então como é que eu faço para memorizar as cartas? Eu vou repassar rapidinho para a gente finalizar, tá? Então, para memorizar a carta, o que eu preciso primeiramente é ter um baralho e estar fazendo algum tipo de curso, né? De cartas, de baralho, de tarô. Analisar a parte da iconografia, que é a parte da representação visual dos símbolos da imagem das lâminas, e depois com as cartas, deixar o lado negativo e positivo de cada carta, exercício para a gente fazer. Observar qual que é que eu tenho mais dificuldade para eu poder trabalhar meu processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Eu, vada na carta, ela vai aparecer que eu estiver jogando. E aí, como é que eu vou fazer? Eu preciso tratar primeiro das minhas questões para eu conseguir ajudar e tratar as questões do meu consulente, do meu cliente. Então, é interessante que a gente utilize desse método para poder conseguir destravar ali as dificuldades que aquela carta está me trazendo, né? Coloca mais cartas ali, pede mais esclarecimento, tenta entender por que aquilo de alguma forma está bloqueando você naquele momento ou nas suas jogadas. As cartas, elas vão te favorecer nesse sentido. Você pode jogar para você pedindo para que elas esclareçam qual o motivo que aquela carta de alguma forma te trava. E olhar para a carta e analisar ela, entender a energia que ela traz, que é o próximo passo. Então, esgotar o máximo possível dessa energia que ela traz e entrar na energia e perceber qual a relação da carta com você, tá? Então, é um processo, é processual, não é da noite para o dia, mas é um processo muito bom, né? Muito gostoso de fazer, principalmente se isso é o que você deseja para a sua vida. Tá bom, gente? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês em relação às cartas. Eu volto na próxima semana para a gente continuar nessa jornada falando sobre o desenvolvimento das cartas. Eu vou trazer outros temas para a gente ir conversando. Eu posto aqui para vocês nos stories e vou para a gente poder ir trocando e a gente poder ir crescendo nessa área, tá bom? Gratidão quem ficou comigo até agora. Alguém tem alguma pergunta antes de eu finalizar? Imagina, Maria Hilda, eu que agradeço. Obrigada também, Ale. Gratidão por você estar aqui também, viu? Se vocês não tiverem, então a gente vai finalizando a live, né? Agradecendo todo mundo. E eu vou deixar lá nos stories para vocês poderem, para a gente poder ir conversando. Eu abri uma caixinha, coloca lá para mim também o que vocês gostam de falar sobre o baralho, porque isso é importante para a gente poder entender também os nossos consulentes, tá? Dá uma visitada lá nos stories e coloca quais são os temas que vocês mais gostam de falar, tá bom? Beijo, lindos. Gratidão. Boa noite para você. Ficar cá fora. Até mais.